Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu vou falar sobre um tema que raramente eu gosto de falar, né? Que é sobre vestimenta, sobre roupa. Eu não gosto de falar sobre isso, meus irmãos. Por que eu não gosto de falar sobre isso? Porque tem muito lugar, né, por aí afora, que as pessoas estão muito preocupadas em aparentar ser alguma coisa. Então, irmãos, a gente não pode ser ligado ao visual, sabe? Achar que um homem de Deus é aquele que está atrás de um terno, achar que uma mulher de Deus é aquela que está com uma saia comprida até no pé, porque roupa em si não dá santidade a ninguém. Verdade seja dita. Roupa não dá santidade a ninguém. E também a roupa está ligada muito, geralmente, à condição financeira da pessoa. Então não tem porquê eu ficar muito importando com isso, ficar pregando horas sobre isso. Provavelmente só vai ter esse vídeo no canal falando sobre isso. Uma vez eu fui no fórum da minha cidade atualizar o meu título de eleitor, né? E eu achei interessante o cartaz que estava escrito lá, que estava falando que era proibido a entrada de homens sem camisa e proibido a entrada de mulher com short muito curto, né? E eu achei curioso, né? Porque aquilo lá é um sistema mundano. Aquilo lá não tem nada de Deus. Não tem nada de religioso. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Se para os homens nós temos que ter um padrão de vestimenta para se apresentar diante do juiz, você acha que para Deus também não vai ter? É lógico que vai ter. Então a palavra de Deus tem sim um padrão de vestimenta, um padrão de roupa. Só que eu não quero que você entenda errado. Eu não quero que você entre nesse vídeo e ache que você só pode ir na igreja se você tiver uma saia comprida até no pé ou se você tiver terno e gravata. Isso é uma bela de uma mentira. Tá? Isso é mentira. A pior coisa que você pode fazer é abrir mão da sua comunhão com Deus. Então, irmãos, vamos falar sobre o padrão de vestimenta na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Bom, isso não é de hoje, né? Por mais que tem muitas doutrinas humanas misturadas por aí entre as igrejas fora, né? Porque cada igreja tem um padrão de vestimenta, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós já vamos entrar na palavra. Mas se você for ver no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento já tinha um padrão de roupa, né? De vestimenta. Por exemplo, o sumo sacerdote se apresentava a Deus com aquela túnica chamada efode. Eu acho que é assim que pronuncia, efode. Eu vou procurar aí uma imagem para poder ilustrar aí para vocês verem. Aquele homem ali tinha temor ao nome de Deus mesmo, né? Naquele tempo as pessoas tinham temor ao nome de Deus, porque os homens no deserto, um calor mais de 40 graus, aquele calor lá, e o homem com aquela túnica, aquela roupa pesada, imagina o calor que aquele homem devia sentir, né? Então, irmãos, desde o Antigo Testamento já havia um padrão de roupa, um padrão de vestimenta, né? Então, a palavra de Deus aqui se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. No versículo 9, diz assim: os deveres das mulheres cristãs. Isso daqui também tá falando mulheres aqui, irmãos, mas serve tanto para o homem quanto para a mulher também, tá? Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Só até aqui, irmão. Isso daqui resume tudo. Eu não preciso ficar aqui horas lendo. Então, irmãos, o que a palavra de Deus diz a respeito da roupa é isso. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Então é isso, irmão. Isso resume tudo. É um versículo só
com 1, 2, 3 linhas. Um versículo com 3 linhas. Você não precisa mais do que isso. Então eu vou falar aqui sobre o estudo pentecostal, né? O que ele diz a respeito disso? A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. A palavra pudor subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Em outras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. Então, irmão, você vê que é interessante, né? Muitas vezes as pessoas se vestem de um jeito e elas não entendem, né, muito bem o que está acontecendo. Você sabia que como você se veste por fora reflete aquilo que está no seu interior? Pois é, muita gente não sabia disso. Então, irmãos, você pode ver que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então tem muito crente que adora falar palavrão. Pois é. Aí que tá o negócio, né? A boca só fala aquilo que o coração tá cheio. Se o seu coração tá com pureza de Deus, vai sair coisa boa da sua boca, vai sair palavra de bênção, palavra de bonança. Agora, se tiver com coisa ruim, vai sair coisa ruim, maldição e por aí vai. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo moral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas, que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém, como diz o livro de Efésios capítulo 4, versículo 27, Mateus capítulo 5, versículo 28. É vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o tal modesto do vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta, que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo, que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Versículo 2. Então tá aí, irmãos. Tudo que você precisa saber tá aí. Isso daqui serve tanto para nós que somos homens, também como para as mulheres. Então, irmãos, entenda uma coisa. Muitas vezes, aquilo que reflete no nosso exterior já está no nosso interior. Então, só reflete. É como um espelho. Então, irmãos, hoje a gente viu aqui, né, tudo sobre vestimenta. Provavelmente não vou gravar outro vídeo sobre isso, porque eu acho o seguinte, irmãos. Como eu já disse antes, tem muita gente querendo aparentar uma coisa que não é. Então não adianta nada a pessoa usar uma roupa, um terno, uma gravata e usar um saião até no pé no dia de domingo e o resto da semana fazer coisa que vai contra a palavra de Deus. Então, irmão, entenda uma coisa. Não limite a você ir na casa de Deus se você tem uma roupa que as pessoas vão te julgar. Você vai do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. Alguém pode olhar torto para você? Com certeza. Mas não tem problema não, irmão. Não perca a sua comunhão com Deus por causa de roupa, não. Tá entendendo? Eu lembro que antigamente, né, tinha umas irmãs que elas faziam, irmãos também, faziam doações de roupa, né? E eu já recebi muita doação de roupa, irmão. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? Sabe por quê? Porque tem muita gente que se preocupa com a aparência, irmão. Ele acha que... Irmão, entenda uma coisa. Eu vou te falar um negócio que é bom você guardar. E nunca se esqueça disso na sua vida. Você pode estar usando roupa com fio de ouro. Você pode estar usando um terno de R$5.000. Mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, meu amigo, você só é uma carcaça vazia. Aí você pode dizer assim, ah, Pedro, que é isso, Pedro? Mas a palavra de Deus diz que uma alma é mais valiosa para Deus,
palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende pelos seus pecados, os anjos louvam no céu. Então uma alma para Deus em remissão, uma alma para Deus subordinada a Deus é mais valiosa do que ouro. Agora uma alma que não está nem aí para Deus, o destino dela, meu amigo, você sabe qual que é, né? Então, irmãos, entenda uma coisa. Não perca a sua comunhão com Deus por causa de roupa, não. Nós temos sim um padrão de vestimenta, que ele está na palavra de Deus. Muita gente não fala sobre isso, né? Eu realmente não sei porque também não convém falar, né? Mas está na palavra de Deus, então, né? Se está na palavra de Deus é para a gente poder pregar e falar sobre isso. Não convém falar no sentido que, como eu disse, tem muita gente que está aparentando ser uma coisa que não é. Então, se não tem o Espírito Santo de Deus, não tem nada. Né? Então, se você chegou até aqui, capaz do Senhor seja com todos vós.